Por que as pessoas, quando querem ouvir falar do Criador do Universo, elas recorrem sempre aos sábios e doutores, pessoas que têm títulos de professores e tantas outras coisas, se as Escrituras dizem para não fazer isso, porque a verdade não está revelada a esse tipo de pessoa? Por que que todo mundo recorre aos professores de plantão, né? É uma coisa que eu fico admirado. Algumas vezes eu li nos comentários aqui do canal algumas pessoas perguntando qual curso de teologia eu fiz para estar ali falando. Aí eu fico pensando, né? Como que nós vivemos em uma época onde todo mundo, né, na sua grande maioria, está com a mente toda deturpada referente ao que a Escritura diz? Porque uma das coisas que ela fala de forma bem abrangente e bem clara é que a verdade do Criador do Universo não está aberta aos sábios de plantão. O Pai revela aos humildes de espírito, que têm um espírito disposto a ouvir a sua voz, né? Que é aquela questão que eu até já comentei, que existe uma grande diferença entre o humilde de espírito e o pobre de espírito, né? O pobre de espírito é a pessoa que não tem a presença do Espírito Santo. Já o humilde de espírito é aquele que tem a presença do Espírito Santo e o seu próprio espírito é humilde para ouvir a voz do Espírito do Pai. E aí quando isso acontece, o Pai encontra alguém que está disposto a ouvir a sua voz e ele então se revela a essa pessoa. Eu coloquei algumas passagens que falam sobre isso, né? Uma delas, Mateus capítulo 11, o Messias diz assim: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste as verdades dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. É o próprio Messias dizendo que o Pai revela a sua verdade aos pequeninos. E quando fala de pequeno na Escritura, está falando de pessoas humildes, de espírito, não é de estatura pequena, não. Eu coloquei aqui a sombra de Davi e Golias, inclusive tem uma mensagem incrível sobre Davi e Golias nas Escrituras, onde eu falo que Davi, ele representa esses pequeninos do pai. Por mais que lá Davi era pequenininho de estatura, mas é uma sombra para você entender que o pai sempre utiliza aqueles que são inferiorizados pelas pessoas. Porque Davi não era pequenininho no tamanho apenas. Se você analisar na história, de todos os irmãos dele, ele era tido como o mais desprezado, ele era tido como o que tinha menos chance de ser aceito pelo Criador do Universo. Você se lembra que quando ele foi para ser escolhido, ele nem foi chamado, né? Ele nem foi chamado. E isso representa as pessoas que o Pai revela suas verdades. São aqueles que são desprezados pela humanidade realmente. Mas são esses que têm a pedra, que é a palavra, que derruba o gigante. E o gigante, nesse caso, representa a Babilônia, né? O Golias, ele representa a Babilônia, que cai quando ela é atingida no entendimento. Por isso que a pedra atinge a testa, né, do Golias. É no entendimento. Nós falamos e a palavra ela entra como faca, como Paulo mesmo fala, né, que a palavra do Pai ela é como faca que penetra juntas, medulas, e faz a pessoa parar para pensar, raciocinar, e ela então acorda do sono espiritual, do efeito do vinho da Babilônia. É muito interessante que as Escrituras todas, ela deixa claro essa questão de que o Pai sempre se revelava aos pequeninos, e até as sombras deixavam isso muito claro. Os profetas, né, sempre foram pessoas desprezadas. Você nunca vê nas Escrituras um profeta que era engrandecido, que era uma pessoa aceita pela população. Não, eles eram sempre desprezados, né? Você vê o caso de João Batista, né? Ele ia para o deserto pregar, se vestia mal, não tinha aparência, mas era essa a pessoa que o Pai utilizava. Por quê? Porque o nosso Pai, ele se preocupa com o conteúdo, não com a beleza, não com o status da pessoa, né? Então aqui você, mais um detalhe que eu anotei, né? Além dos profetas que não tinham beleza, não tinham status, o próprio Messias, né? Ele desde o nascimento nasce de uma forma simples, não tinha beleza, não tinha formosura, como fala no livro de Isaías. Ele era desprezado pelos homens, ele não tinha estudo, mas o conhecimento que ele tinha era um conhecimento dado pelo Criador do Universo. O Espírito Santo do Criador do Universo desceu sobre a vida dele e o capacitou
para que ele pudesse saber o que ele fazia, o que ele sabia. E muitos até diziam, não é esse o filho do carpinteiro, né? Querendo desmerecer ele para que as pessoas não acreditassem, porque é sempre assim. Quem que ele é, né? O que ele faz da vida, né? Para que eu pare para ouvir. Se é um doutor, um advogado, um médico, se é alguém que tem algum nível de estudo, é um bacharel em teologia, eu vou ouvir. Se é uma pessoa que não tem conhecimento de nada, eu não vou ouvir. Isso é um pensamento anticristo, é um pensamento contrário ao que ele ensinou. É o mesmo que os líderes sempre faziam. Não é esse o filho do carpinteiro? Querendo desmerecer ele, querendo que as pessoas olhassem para ele e falassem, é só um filho de um carpinteiro, não dê ouvido para ele não. É assim que a humanidade sempre foi levada a soltar Barrabás e prender aqueles que falavam a verdade. Sempre foi desse jeito que a humanidade foi manipulada, a desmerecer aqueles que estavam falando a verdade, os pequeninos do Criador. Agora, tem um detalhe muito interessante que eu até anotei aqui, né? Paulo, ele fala que tudo que ele aprendeu, né, ele não aprendeu dos homens. Gálatas 1, verso 11 e 12, ele fala, irmãos, eu faço vocês saberem que o evangelho que por mim está sendo anunciado não é segundo os homens, porque eu não recebi dos homens. Eu aprendi do Pai, pela revelação dele no meu espírito. Ou seja, Paulo era um pequenino, foi um homem que se humilhou no seu espírito para ouvir a voz do Pai, e o Pai se revelou a ele. O Pai se revelou, ele cumpriu o que o Messias falou em Mateus 11, ele se revelasse aos pequenos, e Paulo ali, mesmo tendo um conhecimento, sendo um homem inteligente, ele considerou tudo como perda, tudo aquilo, como ele fala em Filipenses 3, para aprender do Espírito. E eu estou citando esse caso de Paulo para finalizar, por quê? Porque muitas pessoas, elas ficam assim, se não tiver na Bíblia, ele está falando besteira. Então eu estou aqui deixando claro, com todas as provas, de que o Pai capacita os seus escolhidos. Esse verso não está na Bíblia, mas ele capacita. Muitas pessoas pensam que ele capacita para você ser um empresário, ele capacita para você ser uma pessoa melhor que as outras, no sentido de conseguir mais coisas nessa terra, porque utiliza-se muito essa frase, Deus capacita quem ele escolhe, mas essa capacitação é como o caso de Paulo, que não tinha conhecimento nenhum do mundo espiritual, e por ter humildade e ouvir a voz do Pai, foi capacitado por ele para depois virar um doutor, mas é um doutor não de título, é um doutor no sentido de conhecimento mesmo, que tem muitas pessoas com títulos de doutor, mas não tem o conhecimento do Pai, é um conhecimento de estudos, um conhecimento de anos e anos dentro de uma sala estudando. O conhecimento que o Pai dá, ele vem de forma natural. Ele vem de forma natural. É o caso dos profetas, homens que não tinham estudos e de repente o Pai vem e capacita e eles começam a falar, né, por intermédio do Pai, eles começam a falar com o povo e trazer libertação às pessoas, né? Então eu quero que você medite nessas palavras. Por que as pessoas, quando querem ouvir a verdade, elas sempre recorrem aos sábios, aos doutores, aos professores, se não é isso que está escrito na palavra, se não é isso que o Messias disse que aconteceria? O Pai continua se revelando aos pequeninos. Preste atenção nisso para que você não seja enganado. Que o Eterno abençoe sua vida. Para todo sempre.